Bom dia, galera. Dando uma passadinha aqui para gravar aqui um áudiozinho rapidinho para vocês, para revisar a avaliação global de biologia, os nossos conteúdos, né? Nosso conteúdo é muito fácil, né? Mas vou fazer uma revisãozinha aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Nós vimos as relações ecológicas intraespecíficas, harmônicas e desarmônicas, e as relações ecológicas interespecíficas, harmônicas e desarmônicas, assim como os biomas brasileiros, né? Então, vamos lá. Relações ecológicas são relações entre os seres vivos no meio, né? E que, por vezes, um depende do outro para sobreviver, né? Mas são relações em que os seres vão estabelecer para viverem no meio. As intraespecíficas são aquelas entre indivíduos de mesma espécie. E as interespecíficas são entre indivíduos de espécies diferentes, ok? A harmônica é quando a relação é de forma harmoniosa do bem, e desarmônica é quando a relação vai causar algum prejuízo para pelo menos uma das espécies envolvidas. Isto é, uma das espécies envolvidas vai ter algum prejuízo, ok? Ou vai se dar mal na relação. E aí, no caso das relações ecológica e intraespecífica, harmônica, a gente tem a sociedade e a colônia. A sociedade é entre indivíduos de mesma espécie em que vão estar ali de forma independente, realizando as funções, né? Cada um realiza a função para o bem comum de todos, ok? Só que eles estão de forma independente, certo? Eles estão separados. Qual é o detalhe da relação ecológica intraespecífica chamada sociedade? Eles estão separados, independentes, com divisão de trabalho. Cada um vai ali realizar o seu trabalho, mas para o bem comum de todos. Exemplo, uma colmeia, as abelhas, as operárias executam as funções de uma forma em geral, a rainha vai procriar, né? E etc. E aí, a gente tem a colônia, que já são indivíduos que vão viver de forma fixa, de forma grudada um no outro, como nós temos, por exemplo, a colônia de corais, de bactérias. Os indivíduos, eles já vão estar ali de forma presa, unida um ao outro, ok? Então, nós temos a sociedade de forma separada, independente, cada um realizando suas funções. O maior exemplo de sociedade são as colmeias e abelhas. E temos a colônia, que é os animais fixos, grudados, unidos um ao outro, que nós temos as colônias de corais, tá bom? Aí vamos para as relações interespecíficas, certo? Que aí nós temos, no caso, vou aqui falar de uma muito importante, como o predatismo, né? O predatismo, nós temos o predador e a presa, é uma relação entre o predador e a presa, onde o predador tende a matar e devorar a presa, ok? E aí, vejam esse detalhe, matar e devorar a presa, certo? Então, no predatismo eu tenho essa relação, em que um vai causar prejuízo ao outro, porque ele vai matar e vai devorar aquela presa, ok? Então, daí o nome predatismo. E presta atenção, é bisudo em uma questão de predatismo as palavras mata e devora, tá bom? Matar e devorar. Nós temos, fora o predatismo, relações ecológicas muito importantes também, como a protocooperação, que já é uma relação interespecífica harmônica, harmoniosa. O predatismo é desarmônico, porque uma das espécies irá morrer, irá sofrer danos, então é desarmônica. Já a protocooperação, ela é harmônica, ok? A protocooperação é uma relação entre os indivíduos em que vai ter uma troca de benefício, todos dois irão ser beneficiados, certo? Só que ela não é obrigatória.
né? Ela não é obrigatória, isto é, as duas espécies podem viver de forma separada e sobrevivem numa boa. É diferente do mutualismo. O mutualismo é uma troca de benefício entre as duas espécies, só que é obrigatória. Se você retirar uma de perto da outra, elas não irão sobreviver, irão morrer. Só que na protocooperação já é uma troca de benefícios em que não é obrigatória. Ambas as espécies podem viver separadas. Ah, professor, então um bisuzinho aí para protocooperação é que é uma relação ecológica intraespecífica harmônica não obrigatória? Sim, não é obrigatória. Ambas as espécies podem viver separadas. Por exemplo, eu tenho a relação aí entre jacarés e pássaros, da qual o jacaré, né, ele se alimenta e tal, e fica com o alimento ali grudado nos seus dentes, podendo provocar problemas, né, na gengiva, né, doenças e etc, e ele chega até a morrer, ok? O que ele faz? Ele abre a boca, deixa o pássaro vir pousar na sua boca, e o pássaro faz toda aquela limpeza dentária para os jacarés, removendo os excessos de alimentos, né, para que ali não crie micro-organismos que venham a causar doença na boca do jacaré, gengivite, etc. Ok? Enquanto isso, o pássaro está sendo beneficiado porque está se alimentando dos restos de comida do jacaré. É obrigatório? Não. O jacaré pode viver para um lado e o pássaro para o outro. Isso se chama protocooperação. Ok? Se fosse obrigatório, já seria mutualismo. Certo? Uma relação ecológica também muito importante, só que ela já é desarmônica, é o parasitismo. O parasitismo, nós temos o parasita e o hospedeiro, certo? O parasita tende a causar danos ao hospedeiro, só que ele não leva o hospedeiro à morte, porque se ele levar o hospedeiro à morte, ele também morre. Mas ele tende a causar, por exemplo, doenças, como por exemplo, a lombriga, que é um nematelminto, um verme, que vive no intestino humano, né? Pode vir a provocar uma verminose, né? Ascaris lumbricoides, e isso vinha a ocasionar danos para o hospedeiro humano, a pessoa, porque ela vai se alimentar, né? Do sangue da pessoa, vai se alimentar dos nutrientes e pode provocar danos. Então, o parasita, ele causa danos, mas ele também não vai causar morte, porque senão ele morre também. E aí a gente tem que o parasitismo é uma relação interespecífica, né, que tem duas espécies diferentes, só que de forma desarmônica, né? Por quê? Porque um vai ser prejudicado. No caso, por exemplo, o humano, nesse exemplo que eu dei, ele será prejudicado, né? Nós temos os ectoparasitas, como o piolho, ok? Nós temos, no caso de plantas, o cipó-chumbo, né, que ele vai enroscar ali na planta, né, ocasionando problemas. Nós temos carrapatos, são ectoparasitas, porque sugam o sangue, né, do animal. Né? Nós temos a lombriga, um endoparasita, porque vai viver dentro do intestino, causando prejuízos. Então, o parasitismo é interespecífico desarmônico, porque é entre duas espécies diferentes e vai causar prejuízo para uma das espécies envolvidas. Tá bom? Aí eu já falei sobre o mutualismo, que é uma relação ecológica interespecífica, harmônica, onde vai haver uma troca de benefício entre as duas espécies, só que ela é obrigatória. Se você separar uma da outra, elas morrem, é obrigatória. Exemplo, como as micorrizas, que são associações de fungos mais raízes de planta, que vão formar as micorrizas. É uma troca de benefício ali entre o fungo e a raiz de planta, tá bom? E obrigatório. Se separar o fungo da raiz de planta, ambos irão morrer. Como os links, que é entre fungos mais algas, né? Formando os links. Também é mutualismo, uma troca de benefício, ok? Mas obrigatória, porque se separar o fungo da alga e vice-versa, tende a morrer, ok? Nós estudamos também os biomas brasileiros, né? Os principais são floresta amazônica, mata atlântica,
mata de araucárias, mata de cocais, cerrado, pampa, pantanal, manguezal, né? Vimos todos esses biomas aí, né? A caatinga, e são os principais, né? Quando a gente fala de um bioma lamacento, é um bioma que vai estar em transição entre o mar e a terra firme. E ali ele vai ser um bioma lamacento, onde eu vou ter árvores, né, como a Rhizophyra mangli e a Vicenia tomentosa, que são árvores da qual vão ter as raízes para fora, né? E essas raízes são chamadas de raízes respiratórias, que são os pneumatóforos, e elas vão estar para fora ali do solo ali. E é bem característica, né? São árvores, são raízes chamadas de pneumatóforos, raízes respiratórias. E aí esse bioma lamacento, ele recebe o nome de manguezal, onde a característica principal é a presença do caranguejo, né? Que é da fauna o maior representante, né? E também nós vamos ter nos biomas outra parte muito importante que na mata de araucárias a árvore, né, a flora principal, ela é representada pela araucária angustifolia, que são os pinheiros do Paraná, e no caso a fauna é representada pela gralha azul, certo? No caso do cerrado, nós temos as árvores de troncos tortuosos e cascas grossas, ok? Que o que vai representar o cerrado é essas árvores espaçosas com os troncos bem tortos e a casca grossa, ok? Porque é devido à pobreza de nutrientes do solo, é um solo rico em alumínio e pobre em nutrientes, então faz com que as árvores sejam espaçosas, com troncos tortuosos e casca grossa. No caso das matas de cocais, nós temos as palmeiras representando, né? Onde nós vamos ter os cocos aí, os babaçus. E temos na caatinga as plantas espinhosas, representadas por as cactáceas, né? Que é do grupo de plantas chamadas xeromórficas, ok? São plantas adaptadas a viver na seca, certo? E temos que a Mata Atlântica, ela está na região costeira do nosso país. É uma região que está sendo muito devastada, sofrendo muito desmatamento, ok? Onde lá nós temos as espécies em extinção, certo? Como a onça-pintada, o tamanduá-bandeira, a arara azul, o mico-leão dourado. São animais considerados em extinção e que estão presentes na Mata